Bruno Henrique ou Gabigol? Quem é maior na história do Flamengo? Olá, estamos juntos mais uma vez. A conversa no bastidor aqui é muito legal e muitas dessas conversas a gente traz aqui para você participar também das nossas discussões. Estava no corredor falando sobre o Flamengo, sobre vários jogadores de grandes clubes brasileiros, e aí surgiram dois nomes sobre o sofá: Gabigol e Bruno Henrique. E alguém pintou lá dizendo, mas na história qual é mais ídolo? A gente vai falar um pouquinho sobre esses dois personagens importantes do Flamengo, com o nosso Bruno Prado. Bruno, eu sei que você parou para pensar e chegou aqui em conclusão. Bom, é difícil porque os dois fizeram muita coisa juntos, né? É uma dupla bem marcante no Flamengo, já jogaram juntos no Santos também, mas eu vou no Gabigol pelos gols, né? O Bruno Henrique participou de muitas jogadas, inclusive no jogo com o River Plate lá em Lima, tem participação do Bruno Henrique num dos gols do Flamengo, participação fundamental, mas o Gabigol é o cara que fez 4 gols em finais de Libertadores pelo Flamengo, né? O Gabigol fez 2 contra o River, fez 1 contra o Palmeiras, numa final que o Flamengo perdeu, fez o gol do título contra o Atlético Paranaense. Então, por isso, eu vou no Gabigol. Entendo que também o personagem Gabigol, ele causa, vamos dizer assim, ele causa mais sentimentos extremos, tanto para cima quanto para baixo. O Gabigol é um cara que quem ama, ama muito, e quem odeia, odeia muito o Gabigol. Ele tem esse perfil. Bruno Henrique é um cara que já não tem a mesma rejeição. Até porque ele não é um cara polêmico e passou por lesão, então é uma tendência que as pessoas abracem mais o Bruno Henrique, mas eu acho que o Gabigol é maior pelos gols, principalmente em finais, e também pelo personagem, né? Por gerar amor e ódio, ele acaba sendo um personagem mais falado, mais comentado. Eu vou nessa linha, entendendo que, em cima da pergunta que alguém fez para nós aí, sobre ídolo na história, quer dizer, é um pouco complicada a resposta, porque quando você fala história, você vai falar a história do Flamengo de 127 anos. Sim. São 5 gerações. Não dá para você falar que esquecer alguns jogadores do passado, né? E aí, quando você fala em ídolo, normalmente no Corinthians, por exemplo, ninguém acha que vai atingir a marca do Vladimir, né? Não é isso? Isso. No Flamengo, acho que ninguém vai atingir a marca do Júnior. De jogos. Mais ou menos o mesmo número de jogos do Vladimir, 800, e lá vai uma cacetada aí. Aí depois aparece um cara que acho que também dificilmente será superado, o Zico. 700 e tantos jogos. E aí a lista vai embora. Quer dizer, eles estão na história do Flamengo, né? Agora, história recente, a gente pode falar, porque você lembrou bem, logo no início da tua resposta, que os dois fizeram quase tudo juntos. Chegaram juntos, em 2019, final de 2018, Isso. Chegaram juntos. E tem mais gols o Gabigol. É verdade. Número de títulos, juntos também, 11 títulos para um, 11 títulos para outro. É exatamente nessa linha. E pelo número de gols, e pelo personagem que ele provoca ódio e amor, recentemente, né? Agora você viu os comentários todos sobre... Nos últimos tempos, a própria torcida cornetando ele. E os rivais, então, odeiam. E outros fazendo coraçãozinho. Então, exato. E o Bruno Henrique é mais comportado, mais silencioso. Agora, se a gente analisar sem exagero, de uns 3 meses para cá, por exemplo, disparadamente o Bruno Henrique é um sucesso superior ao Gabigol no time do Flamengo. Você concorda? Não, concordo. No momento, o Bruno Henrique está jogando mais que o Gabigol. Esse não é um bom ano do Gabigol no Flamengo, apesar disso ele fez 20 gols no ano, né? Como é muito grande essa passagem do Gabigol, o Gabigol é um cara muito grande no Flamengo, mas esse ano ele não está bem, talvez o pior ano dele no Flamengo, apesar de ter feito 20 gols na temporada. O Bruno voltou muito bem da lesão. O Bruno Henrique havia uma dúvida, ficou praticamente um ano parado por uma lesão grave no joelho. É um jogador que já tem de 31 para 32 anos, é um jogador que depende muito da explosão, do físico, e aí ficava a dúvida, será que ele vai ter a mesma condição física? E ele está muito bem. O Bruno Henrique é o último mês, para pegar um espaço curto, ele é o melhor jogador do Flamengo nesse último mês. E em cima disso que se abordou, eu estava raciocinando aqui, como mudam as coisas. Eu imagino que no momento da discussão de renovação contratual, que já está acontecendo, você veja que deram uma paradinha na conversa, no caso do Gabigol.
É uma coisa de acerto, acho que eles vão acertar, mas é uma coisa de acerto, quanto você está pedindo, vamos pensar melhor, temos tempo para discutir. E no caso do Bruno Henrique, as últimas informações dizem que não tem nem discussão. Vamos acertar, não queremos renovar, queremos que você continue. E ele teve aquela parada de contusão, ficou um tempão fora, e que muita gente entendia que já não seria mais o mesmo. O primeiro quesito que seria abalado, digamos assim, era a velocidade. Você lembra disso, né? Ele vai voltar, sabe jogar bola, mas acho que já não terá pela contusão. Todo mundo imaginava que ele iria diminuir a sua velocidade, que ia mudar um pouquinho, mas ele seria muito importante para o Flamengo. Nem isso, porque é uma loucura os zagueiros adversários correndo atrás dele. Sim. Então, até nesse momento que você citou, facilita a vida de quem está discutindo a renovação. Com o Bruno Henrique, é uma aposta, sempre é uma aposta, mas é uma aposta que você está mais próximo de acertar, porque até pela postura dele, enfim, ele está mostrando que merece renovação. E o Gabigol tem algumas rotas de colisão aí. Vai continuar. Eu acho que nem para um, Bruno, nem para outro, aparece nesse momento uma proposta de negociação superior àquilo que o Flamengo pode oferecer. O que você pensa? Pela idade, talvez? Sim. O Gabigol é mais novo, né? O Gabigol, ele, na teoria, tem mais tempo de carreira pela frente. Aí o tempo de contrato é uma coisa que deve ser discutida. Tem muita gente que acha exagerado um contrato de 5 anos para o Gabigol, mesmo ele sendo um cara mais novo. E é uma coisa a ser discutida, 5 anos é bastante tempo. O Bruno, com certeza, se renovar, vai ser um contrato mais curto, talvez de 2 anos, enfim, eu imagino algo por aí, porque já é um jogador mais velho, já é um jogador que tem um histórico de lesão, apesar de estar muito bem. Então, acho que a discussão vai ser nesse nível, mas é muito claro como pesa o momento, né? O Gabigol, há alguns meses, renova, põe o que ele quiser aí. E o Bruno, será que renova? O cara machucou, só que ele está bem, então vão renovar com ele de forma mais tranquila. Conversamos aqui, chegamos a uma conclusão quase que idêntica, né? Que nesse momento, ainda, na história recente do Flamengo, o Gabigol ocupa mais espaço. Mas acho que ficou muito claro, pelo que falamos aqui, a importância do Bruno Henrique nesse momento do Flamengo, que tem caminhada longa pela frente ainda nessa temporada. Bruno, um abração para você. Abraço, Vanderlei. Abração para você também, obrigado pela sua companhia, continue conosco pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, a gente caminha também rumo a 5 milhões de inscritos, baixe o aplicativo Panflix, tá tudo lá, esporte, entretenimento, jornalismo, gols, as narrações, você não paga nada e tem tudo isso na palma da sua mão. Até a próxima.